Bom dia. Bom dia. Senhora Tatiana Maria Teixeira Ramos. Sim. A senhora é advogada? Advogada. Não, Tatiana. Nós convidamos a senhora aqui para fazer um depoimento em relação à nossa Comissão Parlamentar de Inquérito 001/2023, formada em acordo com a Resolução 451/2023 da Câmara Municipal de Avaré. A senhora compromete a dizer a verdade sobre o crivo da lei? Sim. Dona Tatiana, a senhora é membro titular da Junta Administrativa de Recursos e Infrações aqui no município? Correto. Desde quando a senhora é membro da... Há 2 anos e meio, desde a reeleição do prefeito Jô. Perfeito. A senhora tinha alguma experiência antes nessa área de trânsito com relação a recursos? Não, mas como advogada nós temos conhecimento técnico para isso. A senhora tem algum curso de especialidade a esse respeito? De trânsito não, mas tenho total conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro. Perfeito. Qual a periodicidade de reunião da JARE para analisar os recursos interpostos ou propostos pelos munícipes condutores proprietários de veículos? Toda reunião é feita na primeira semana do mês, normalmente entre o dia 2, dia 3. Aí, quando tem mais interposição de recurso, fazemos na primeira e na última semana. A senhora já analisou algum recurso de infração? Sim, vários. Deixa eu concluir. Em relação ao prefeito municipal? Não. O prefeito municipal nunca interpôs um recurso de multa? Não, porque assim, quando nós fazemos a reunião, nós vamos no mérito. Então, o que nós fazemos? Tem a capa, que tem a qualificação da pessoa, e a partir da segunda folha é o recurso. Nós analisamos o mérito, porque todo parecer é fundamentado. Então, mesmo que seja o prefeito ou qualquer uma outra pessoa, para nós indeferirmos ou deferir algum recurso, é fundamentado. Não, eu não estou falando sobre indeferimento, ainda não chegamos lá. Eu gostaria de saber se você apreciou algum recurso interposto pelo prefeito? Não, em primeiro grau, não. Não? Não. Nenhum recurso? Nenhum. Nem de radar, nem de outro tipo de infração? Nenhum, qualquer tipo de infração, nenhum. Só tem certeza que a senhora está dizendo? Absoluta. E de algum agente público? Também não. A senhora nunca apreciou? Não. Perfeito. A senhora percebeu um aumento de análise de recursos de infrações em detrimento da instalação desses radares no município? Não, porque assim, cada mês é uma quantidade de multas. Nós não temos assim, fala assim, olha, nós vamos esperar 30, 40. Não, então tem começo de mês que são apenas 10, tem algum mês que são 40. Então não teve aumento. Para nós da JARE, que é o recurso de primeiro grau, não. Então, a senhora acha que, após a instalação dos radares a partir do dia 10 de novembro, não teve aumento significativo no número de recursos interpostos pelos munícipes proprietários de veículos condutores? Na JARE, não. Perfeito. Passo a palavra ao vereador, membro, doutor Marcelo Ortega, por favor. Doutora Tatiana, bom dia, bem-vinda à Câmara dos Vereadores. Já cumprimentei a doutora Nathalie também, doutor Manuel, né, também está aqui conosco. A senhora pode nos explicar, para a gente poder interpretar melhor, como é que funciona essa estrutura de processo administrativo de multas? Tem o JARE, que é primeiro grau, a senhora disse, né? Isso. Como é que funciona, do começo ao fim? Tá. Tudo começa pela autuação, que no caso seria o Demutran. Passando pelo Demutran, caso o Demutran não receba a justificativa, o recurso, o condutor tem a opção de entrar no primeiro grau, que seria a JARE. Na JARE, nós temos os 3 membros, que sou eu, mais 2 pessoas. Nós fazemos a reunião, igual falei, vamos direto no mérito.
Aí a pessoa vai justificar, né, o porquê que nós devemos receber a multa, e, lendo, nós entramos, caso os outros dois tenham alguma dúvida jurídica, eu esclareço e nós indeferimos ou deferimos o pedido. Em caso de indeferimento, o que a pessoa pode fazer? Daí, no caso de indeferimento, porque nós temos 30 dias para julgar o recurso, né? No caso de tanto o deferimento quanto o deferimento, a pessoa vai receber uma comunicação na casa, com o parecer, com a justificativa, e ele tem 30 dias para entrar no CETRAN, que seria o 2º grau, porque a JARE é só o primeiro, né? Aí a pessoa é instruída que pode entrar com o recurso de 2º grau, que no caso é no CETRAN. E como é que funciona o CETRAN? O CETRAN é assim, com o indeferimento em mãos, o condutor vai apresentar toda a documentação lá no Demutran mesmo, aí vem para nós da JARE, nós montamos um processo administrativo, onde nós vamos pautar as folhas, onde tem desde auto de autuação até a penalidade, enviamos para o CETRAN, aí o CETRAN, através do seu conselho, vai dizer se vai acatar o indeferimento ou não. Tá, entendi. Então, o CETRAN é a última instância. É a última instância, isso. Não tem mais nenhum órgão para poder... Não, daí depois é só o judiciário, né, no caso. Judiciário. E tem situações de que a justiça determinou a anulação de uma multa, decretou a nulidade de uma multa? Nós recebemos só uma, que foi no caso de um condutor que passou o veículo para uma outra pessoa, terceiros, e não transferiu para o nome, só. Tá, entendi. Como é que é feita a comunicação para o condutor na casa? Tem o AR comprovando a entrega? Como é que é feito isso? Daí a pessoa recebe, no caso, a correspondência com o resultado. E, assim, tem alguns casos de condutores que nem chega a protocolar 1º grau por não mudar o endereço. Tem pessoas que mudam de casa, não se atentam a mudar o endereço no DETRAN. Então, é enviado por AR ou também através do site, né? Porque agora também pode ir consultando o andamento do recurso através do site. Sim, mas a notificação da autuação, né, para que ela possa se defender, é feita através de algum AR? Para comprovar a entrega, a notificação? Isso. Hoje também não é obrigatório o AR, né, mas é enviada a correspondência no cadastro do DETRAN, que a pessoa possui o cadastro lá no DETRAN. Tá, então não precisa comprovar que a pessoa recebeu. Não, porque isso daí, no caso, é lei, né? É resolução. Então, mas é enviado e tem a relação. No entanto, quando a pessoa alega que não recebeu, nós juntamos o envio de relação do correio, aonde consta o endereço, tudo certinho. Tá, então o envio já basta para poder já, notificar. Isso. Tá bem. Mais uma pergunta aqui, já falou do JARE, CETRAN. Uma pergunta que o Luiz Cláudio, o vereador presidente da CPI, já fez é em relação à quantidade de autuações que o JARE aprecia. 20, 40, a senhora disse, né? Isso, oscila depende. Bastante, né? Depende. Tá. Bom, eu acho que da minha parte, por enquanto, é só. Obrigado, doutora, pela sua resposta. Eu passo as perguntas agora ao vereador membro, relator, doutor Hidalgo. Por favor, doutor Hidalgo. Bom dia, doutora. Como vai? Bom dia, tudo bem? doutor. Tudo bom? bem? Vamos lá. O JARE é formado pela senhora presidente, mais 2 pessoas. Isso. Quem são as 2 pessoas que compõem o JARE hoje? Tá. Hoje é o Douglas, que é representante do trânsito, e agora é o Rodrigo, que é engenheiro. O Rodrigo, engenheiro de trânsito do município. Isso, do município, isso. Como a gente vem falando do radar, vamos lá. Tá. A senhora pôde constatar, né, nesse tempo que a senhora está à frente do JARE, esse aumento significativo de recursos, né, de defesas em relação às multas aplicadas pelos radares constantes aqui na cidade?
Como eu disse anteriormente, na Jari não teve um aumento significativo de relação de multa de radar, não. Quando recebemos, é assim que nós estávamos em processo de adaptação, então, ou eu precisava ir no médico, eu sabia do radar, mas acabei indo, então, daí junta, de repente, um atestado médico. Ou até mesmo que passou o carro para terceiro e o carro não é mais da pessoa, que foi o caso que eu comentei com o Dr. Marcelo Ortega. Então, independente dos argumentos, da fundamentação, existiu recursos deferidos, vamos dizer assim, relacionados aos radares. Sim, teve tanto deferimento quanto indeferimento, os dois. Tá. Alguma multa, não sei se a senhora vai lembrar, alguma infração relacionada à Avenida Paulo Novaes, acima de 40 km por hora? Não, esse eu tenho certeza que eu não julguei. Não teve Não, nada. na Jari não. Só posteriormente, nos 50 km por hora, teve algum? Também não, por enquanto não. Tá. Aí na discussão das reuniões, os três debatem e a parte técnica, vamos dizer assim, jurídica, fica por conta da senhora que é a presidente. Isso, porque depois temos que fazer o parecer, né? É tudo fundamentado. Não tem tanto o indeferimento quanto o deferimento, todos têm fundamento jurídico. Tá. Porque caso a pessoa queira entrar também no CETRAN, e tem a fundamentação, né? Tá. Todos. A senhora teve contato com alguém da empresa que instalou os radares? Não. Talentec? Não. Ou o engenheiro de trânsito da empresa esteve no Jari conversando com vocês, com a Ateneia, Não, se conversou com a Ateneia, eu não tenho conhecimento, porque eu só vou lá no Demutran, no caso, reunião. no dia das reuniões, e quando depois de 3, 4 dias da reunião, que é para levar os pareceres. Mas, caso contrário, não. Tá. Obrigada. Obrigado, doutor Hidalgo. Senhora Tatiana, nós temos aqui uma relação. A senhora falou que examinou algum recurso com determinação judicial. A senhora tem ideia de quanto? A senhora falou um. Então, quer dizer que esses recursos aqui que foram deferidos, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 recursos. Por quem que foi julgado esses recursos? Se a senhora não tem tem conhecimento só de um. Mas essa relação que o doutor está é do Demutran ou da Jari? Essa é a relação dos recursos então, da Jari. Não, da Jari eu tenho certeza que foi um, tá? E pode ser de autuação. De autuação não é da Jari, né? Não é de competência da Jari, de autuação. Nós só julgamos de penalidade. Não, aqui está, recurso primeira instância, deferidos, conforme artigo 330 do Código do Processo, Código Penal Brasileiro, acatamento de ordem judicial, sentença. Tá, mas Temos pode... aqui outro, artigo 330, Código Penal Brasileiro, acatamento, ordem judicial, sentença. E aqui, tem mais 3 aqui, com base no artigo 330 do Código Penal. A senhora não recorda desses julgamentos? Sim, desse senhor, se não me falha a memória, foram 5 ou 6 processos, mas num único objetivo. Uma única pessoa foi para cancelar, no caso, 6 multas, mas é de uma única pessoa, que é de um senhor, que é a nora que ficou com o carro. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 acatamento, deferimento. Então, cada auto de infração recebe um número. É uma multa, né? A senhora está falando, então, que isso foi globalizado e decidido de forma a contemplar todos os recursos de uma vez só, é isso? Não, eu disse que é assim, a pessoa pode receber 5 a 6 multas, e são 5 ou 6 multas com número diferente. O processo é diferente. Então, temos que julgar os 6, mesmo que seja de uma única pessoa. Então, é julgado independente cada se a auto pessoa... de infração de forma... Isso, individual. Perfeito. Eu gostaria de passar aqui as perguntas ao membro, Dr. Marcelo Ortega. Doutora Tatiane,
Tatiana, né? Tatiana. Quais são os casos de deferimento, sem entrar, lógico, em nomes, né, mas de mérito? Quando defere, por que defere? Às vezes pode ter porque nós analisamos o auto de infração. Às vezes o auto de infração tem alguma divergência, então nós acatamos, porque o Código de Trânsito Brasileiro fala que o auto de infração tem que estar 100% correto. Então, às vezes, pode acontecer de ter algum erro, então nós aceitamos, a pessoa alega. Existe o erro, suponhamos, no sentido tal lá. Daí nós vamos lá e deferimos, porque existe fundamentação jurídica para isso. Um outro caso, parou numa vaga proibida para levar um idoso no médico. O Código de Trânsito Brasileiro fala que é permitido, então a pessoa junta o atestado médico, junta o RG da pessoa que é idoso. Então, cada caso nós analisamos de forma individual, mas existe deferimento, sim. O seu cargo no JARI, ele é remunerado? Sim. Tá. Beleza. Então é isso. Doutora Tatiana, a senhora foi indicada por quem a fazer parte da JARI? Eu, como todos os membros, pelo Executivo. Obrigada. Não, mas como a senhora chegou lá na JARI, a senhora foi indicada pelo Executivo, teve alguém que falou, doutora, a senhora pode compor a JARI? É isso? Sim. Quem? Posso falar? Sim. O que aconteceu? Quando o Jô foi reeleito, eu tinha acabado de fazer uma pós-graduação em Direito Público. E eu levei o currículo até ele, perguntando se existiria alguma vaga. Ele me disse que não teria vaga, que já estava ocupada, porém estava uma vaga aberta no JARI, se eu teria interesse. Foi isso. Ah, perfeito. A senhora tem conhecimento de algum cancelamento de auto de infração sem passar pelos recursos, pelos trâmites da JARI? Não, porque eu não tenho acesso aos autos de atuação antes de chegar na JARI. Ah, perfeito. Então, quer dizer que a pessoa pode dar entrada lá no Demutran, isso é analisado e passado para você, os recursos? Não. O auto de autuação, primeiro, vai para o Demutran. Aí, no caso de indeferimento, que a pessoa tem a opção de entrar com o recurso para a JARI. Aí é nesse momento que nós, da JARI, temos conhecimento do recurso. Antes disso, não. Ninguém pediu para a senhora para dar parecer favorável a recursos lá no auto de infração, sim ou não? Não. O mandato da senhora na JARI até quando vai? Até dezembro. Até dezembro desse ano? Isso. Sempre é até dezembro, né? Aí, em dezembro, o prefeito decide se vai continuar ou não e publica o decreto dos novos membros. Perfeito. Então, a senhora, na JARI, foi indicada pelo prefeito municipal, é isso? Isso. Tá bom. Algum membro da JARI é eleito, indicado por alguma instituição? Ou os 3 do Executivo? Os 3 é o Executivo. Os membros titulares da JARI, né, são indicados pelo Executivo, perfeito? Isso. Correto. Essa reunião da Junta Administrativa de Recursos de Infrações, que a senhora falou que tem uma periodicidade, é aberta ao público? Não. É lá na JARI. No Demutran, no caso, mas não é aberto ao público. Mas é acessível ao É público? acessível. Qualquer pessoa pode chegar lá e assistir o julgamento, é isso? Não, porque isso é uma reunião entre nós, né? Porque o que acontece? Existem dados, então tem a lei de proteção aos dados, mas cada pessoa que interpõe um recurso lá na JARI recebe o parecer. Não, eu estou dizendo assim, quando você vai no fórum que assistir um julgamento, você vai numa audiência também você pode. Na JARI, então, isso não é permitido? Não é que não é permitido, também nunca ocorreu essa curiosidade ou esse interesse por parte de alguém, nunca.
E as reuniões da Jari são feitas com os 3 membros, é isso? Tem que ser os 3, porque nós 3 assinamos. Então, todos os recursos são assinados pelos 3. Isso, todos. Tá. Passo a palavra ao vereador Dr. Hidalgo, por favor. O presidente suficiente as perguntas. Dr. Marcelo. Senhor presidente, queria agradecer a doutora Tatiana pela sua participação aqui conosco e obrigado pelas respostas. E a CPI está buscando esclarecer fatos, apurando o que é típico da Câmara de Vereadores, e a sua participação e contribuição foram muito importantes. Muito obrigado. Obrigada. Doutora Tatiana, eu agradeço a sua participação. E realmente a gente precisa apurar tudo que está acontecendo nessa CPI, que a gente vai fazer um relatório, e isso vai passar pelo crivo da Câmara. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado também, doutora Nathalie. Eu agradeço. Obrigada. Às 11h13, declaro encerrada essa oitiva da CPI 001, resolução 451/2003 da Câmara Municipal de Avaré.